nosso slime já safou muita gente nessa história aí. E dessa vez, cara, não vai ser diferente não. Ele agora vai salvar mais um dragão verdadeiro que foi dominado pelo pensamento, cara. Velgrind, que estava sofrendo com um controle absurdo por causa da habilidade do Rudra, que a gente tá falando do Lorde Senhor Mikael, né, cara? Na verdade, essa habilidade, ela perdeu o controle dentro do Rudra e tava querendo viver pra reviver o Véu da Nava a todo custo, cara. Literalmente era uma habilidade que tomou o controle por si mesmo de si só. Sacou? Até tomou o controle do Rudra e meio que tava despedaçando a alma dele. Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo isso, contar essa história toda na íntegra, completinha pra você. Vamos nessa! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra gente começar, galera, é legal a gente entender tudo que tava rolando no contexto geral. É o seguinte, tava tendo uma baita guerra que tava rolando entre o Império e Tempest. Inclusive a Velgrind, que era a irmã do Veldora, já tinha lutado contra ele também. E acabou que rolou um combate épico entre eles dois e o próprio Rimuru, que apareceu lá. E quando o Rimuru veio, ele conseguiu salvar o Veldora, transformar-se em um dragão verdadeiro, engolindo, né, e recriando o seu corpo por parte do corpo do Veldora, das células do Veldora, o que deixou ele muito mais forte diante. Da mesma forma que ele consumiu o Veldora, ele conseguiu consumir a Velgrind também. E a partir daí, a Ciel, que já tinha evoluído, ficou encarregada de analisar a Velgrind para saber o que estava rolando com ela e também, né, o padrão dele já de reconhecimento, né? Porque o Rimuru sempre faz isso. A gente sabe que ele analisa de cara todas as paradas que ele engolfa aí, né, mano? A primeira instância, o Veldora tentou convencer a Velgrind e tirar a raiva dela. E isso foi totalmente sem sucesso. Lógico que seria muito problemático ela aparecer de repente com a crença de que ela havia morrido. Então o Rimuru teria que explicar cada passo pra ela, assim, de uma forma mais séria, né, com seriedade e tal. Só que, cara, a gente sabe que ela não ia entender muito bem essa parada. Mas antes disso tudo acontecer, a Ciel revelou que a análise da Velgrind identificou que no momento parecia que ela estava sob o domínio de alguém, provavelmente o poder do Rudra. Era algo até para se duvidar desde o início, que o Rimuru até acabou por fazer. Só que já era certo de ser o Rudra, porque a Ciel, como era esperto o suficiente, já tinha até acompanhado a luta da carreira contra o Tatsuya Kondo, e lá ela também percebeu que o Tatsuya parecia estar sendo dominado pelo Rudra. Então era basicamente viamente impossível para o Rimuru confiar no Veldora agora para esse momento. Então cabia a ele mesmo explicar para Velgrind, ele não podia deixar o Veldora porque isso não ia dar certo. Só que, como a gente disse, ela provavelmente não ouviria essa explicação. Então o que ele tinha que fazer? A brilhante ideia da Ciel foi colocar ela na mesma posição do Veldora, o que iria criar um corredor de alma entre ela e o Rimuru, tornando ela a habilidade final do Rimuru, assim como o Dragão da Tempestade. Mas isso só era possível, galera, porque não havia dúvidas de que o Rimuru agora estava igual ou acima à raça dos dragões, porque ele já tinha se tornado um dragão verdadeiro, o que agora ele tinha uma quantidade de mana abundante dentro do corpo dele. Isso seria mais do que suficiente para ele absorver a Velgrind por completo e conseguir fazer isso. E não afetaria claramente o livre-arbítrio dela também. Porque o que acontece? No início, o Veldora tinha esse problema. Só que, na verdade, ele não ficava preso ao Rimuru. E não tinha como o Rimuru fazer ele desaparecer, mesmo que ele se virasse contra a Tempest, por exemplo. Porque a raça dos dragões verdadeiros tinha, tipo assim, um grande nível de força e um nível natural também, né? Eles eram existências naturais. Então não era uma existência fácil de desaparecer. Os dragões sempre estariam livres para se movimentar da forma que quisessem. Pensando nisso, então, foi o Rimuru criar um espaço alternativo, onde estava a Velgrind, e ele comeu a habilidade do Rudra, criando um corredor de alma com a Velgrind. Isso era uma porta de mão dupla, basicamente. Só que essa porta estava configurada de tal forma que a Velgrind não conseguia abrir ela, o que impedia o Rimuru de se comunicar diretamente com ela, e querendo ou não, a gente sabe que ele ainda tinha um plano que possibilitava esse contato. Só que agora a Velgrind dentro desse contato que estava diante do Rimuru, ela começou a perguntar sobre o que estava acontecendo. O fato é que esse corpo agora dela não estava sob o domínio do Rudra, só que o outro corpo real dela ainda estava. Então a Ciel criou uma prisão infinita para impedir que todas as informações fossem vazadas dali para o Rudra ou de qualquer outra forma, criando uma via de mão única para o Rimuru, porque agora ela só poderia entrar em contato com ele e diretamente não conseguiria ler os pensamentos do Rimuru para passar pro lado de fora. Jogada de mestre, mano. O nosso slime é esperto pra caramba. Só que uma coisa que a gente precisa saber sobre o Rudra é que ele tinha uma habilidade que detinha o poder de qualquer outra pessoa que tivesse uma habilidade da série angelical, que era o caso, por exemplo, da Velgrind. Ouvindo isso, o Rimuru pensava que os restos do que ele
do que a Ciel chamava de forma de coração do Rudra era o núcleo do Rei da Aliança. Basicamente, eles eram os dois a mesma coisa. Sendo esse o caso, agora a Velgrad e o Rudra estariam unidos. Embora seja algo inquietante encontrar a alma do Rudra que está espalhada pelo mundo, a Velgrad ainda assim conseguiria fazer isso. Mas isso, galera, é porque o Rudra que estava no comando do Império que a gente está falando não era o mesmo. Como a Velgrad já estava liberta agora, né, o Rimuru retornou para o mundo normal, onde ele, o Benimaru e os outros enfrentavam o Rudra. Nesse meio tempo rolou a libertação, onde inclusive foi menos de um minuto que aconteceu, né, todo esse processo junto com a Velgrad. Só que os companheiros do Rimuru cercaram a Velgrad no mundo real. Ela não estava numa posição boa, na verdade estava mais enfraquecida lá. E a batalha chegou no seu estágio final, onde o Rudra ainda assim permanecia sentado na sua cadeira, vendo tudo o que estava acontecendo. A carreira, inclusive, atirou nele uma bala que foi confiada a ela pelo Tatsuya Kondo para destruir o Rudra. Só que mais uma vez a Velgrad queria defender o Rudra. Não que, tipo assim, ele estava no controle completo, né? A gente lembra que ela estava com o corpo na vida real ainda no controle do Rudra, mas isso por causa de algumas mudanças que não rolaram mesmo com o corredor de alma do Rimuru. Então ela se jogou na frente, abrindo os braços. Só que o poder dessa bala de extermínio não era uma coisa normal. Ela, na verdade, não só acertou o braço da Velgrad, como também acertou o Rudra com a mesma potência de força. No entanto, de uma forma surpreendente, o Rudra saiu ileso disso, que era inclusive impossível de se acreditar até mesmo pela Velgrad. Ninguém estava acreditando nisso. Então ela revelou a verdade sobre o Rudra. Essa proteção que ele estava era uma proteção que era impossível de ser quebrada por qualquer ser existente. Não importava como, mas também era limitada a algumas condições. A lealdade dos vassalos ou dos ministros ao imperador era fonte de energia para essa proteção e não podia ser desencadeada em qualquer pessoa, sem qualquer lealdade ao imperador. Portanto, ela não podia ser quebrada, mas ainda assim o Rudra não conseguia fazer nada quando esse escudo tivesse ativado. E na verdade, esse aí não era o poder do Rudra, era o poder da justiça, né, do Senhor da Justiça Mikael, com o nome Guarda do Castelo, que era o orgulho do Rei da Justiça, a habilidade final dele, literalmente uma habilidade roubada. Focando nisso, até a própria Velgrad percebeu que estava sendo forçada pelo Rudra a se submeter ao Imperador. Só que, como a gente disse, o Rudra não era mais quem estava no controle. Quem estava no controle do corpo do Rudra era o Mikael, que usou o poder do Yuki para segurar a Velgrad, já que ele conseguia usar livremente o poder das criaturas à sua disposição. E acabava, inclusive, tomando o poder da Velgrad para ele também. O Rudra já estava no fim da sua corda e a sua alma tinha sido consumida devido a ele ter repetidas reencarnações. Então parece que ele foi substituído pelo Rei da Justiça. E aí nós descobrimos que o Rei da Justiça do Rudra foi dado a ele pelo Véu da Nava, cara. Só que a Velgrad falou que o Rudra, na verdade, era o próprio Rei da Aliança e não o Rei da Justiça. Enquanto o Véu da Nava permanecesse não ressuscitado, o paradeiro dessa habilidade suprema era desconhecido. E a Ciel disse a mesma coisa, que se tivesse na mesma posição do Rei da Justiça, ela também tentaria ressuscitar o seu mestre verdadeiro, o Rimuru, o Slimezinho. Então revelou pra gente a verdade, o Rei da Justiça queria ressuscitar o Véu da Nava de novo, e nada podia ser feito. Ele simplesmente não podia ser deixado de lado. O Rimuru acreditava que o Rei da Justiça tinha evoluído por uma teosofia de livre-arbítrio, ou seja, agora ele tinha as suas livres escolhas. Então o propósito dele era totalmente diferente do propósito do Rudra. E nesse momento, Feljoy atacou a Velgrad direto. Ele usou uma habilidade das quais até mesmo o Lorde Demônio teria dificuldade de conseguir segurar. O Feljoy usou uma distorção de tempo para fazer a Velgrad sumir do mundo. O poder da Velgrad estava se tornando a essência do poder do Mikael agora, mano. E ele tinha o plano em seguida de absorver o Veldora e depois absorver a Velzard. Aí sim ele teria o poder supremo suficiente para conseguir reviver o Rei Véu da Nava, o dragão supremo de todos. E ele ainda estava com o guarda do castelo ativado, e nada o afetava. Nenhum poder de nenhum dos subordinados do Rimuru conseguia atingir ele. Ou seja, a prioridade para o Rimuru, então, foi achar os fragmentos da alma do Rudra, que ainda estavam lá dentro, e parecia até que a Velgrad também estava conseguindo sentir esses fragmentos. Ou seja, para evitar alguns problemas, o Rimuru ativou uma habilidade para estender o tempo e levou a Velgrad para um lugar onde somente eles dois existiam. E lá, todos compreenderam a situação, né? Os dois ali. Rimuru acalmou um pouco a Velgrad e pôs ela para pensar, justamente para perceber que os detentores das Ultimate Skills angelicais são incapazes de resistir ao Véu da Nava. Então ele tinha trocado o Rei da Caridade pelo Rei da Aliança dentro do Rudra. E aí, a Velgrad ainda estava suscetível a ser dominada por causa disso. Sendo assim, a Ciel teve que entrar no corpo dela e se unir o Rei da Caridade e o Rei da Aliança, evoluir esses dois dos seus
no dragão flamejante, fazendo com que ela tivesse uma mudança total e fosse, de fato agora, liberta diretamente da escravidão do Rudra. De acordo com a Ciel, que deu o rei da Uriel para Velgrind, o espírito de Rudra parecia estar de alguma forma reagindo a ela. Assim não era mais impossível encontrar as peças e reciclá-las, porque simplesmente ela conseguia sentir de alguma forma onde estava tudo. Então, voltando ao mundo normal, o Rimuru falou com Faldway e com o Mikael sobre o que isso tudo ia levar e que de fato essa luta não ia sair do mesmo lugar, e até mesmo o Slime tinha o poder da Ciel junto com ele, que ia ajudar ele a analisar qualquer coisa para eles conseguirem destruir o Império. Então assim, acabou fazendo com que o Império recuasse, mas eles não voltaram de fato pro Império. Na verdade, ninguém sabe para onde o Mikael recuou com o Faldway, e finalizou assim a grande batalha entre eles ali. Só que enquanto isso acontecia, a Velgrind continuou a sua viagem. O lugar que ela e o Rimuru tinham ido naquele momento, que a gente comentou, né, era uma outra realidade que transcendeu o seu tempo. E depois ela se fundiu com sucesso à sua existência paralela. Ela estava simplesmente vagando por um novo espaço. E como ela era um dragão, né, e a gente comentou que os dragões tinham vidas infinitas, eram existências praticamente impossíveis de deixarem de existir nesse mundo, ela ficou vagando no infinito pensando por bastante tempo antes de chegar e ligar os pontos aonde ela pudesse se estabelecer. A questão aqui é o seguinte, que ela conseguiu recuperar sua liberdade contra o sistema construído pelo Véu da Nava. E o homem que tornou isso possível foi o Rimuru. Então será que o Rimuru poderia ser uma reencarnação do Véu da Nava? Porque as Ultimate Skills não poderiam ser modificadas tão facilmente assim. Apenas o Lorde Criador de todas as Ultimate Skills podia modificar ela da forma que ele quisesse. Ou seja, só o dragão Véu da Nava conseguiria fazer o Deus do mundo, cara. Então começou a matutar na cabeça da Velgrind de alguma forma que, cara, o Rimuru poderia ser uma reencarnação do Véu da Nava, ou pelo menos ter um fragmento da alma do Véu da Nava. Isso ficou na mente dela por um tempo e acabou fazendo com que ela estremecesse e temesse o próprio Rimuru. Então, finalmente, se livrando aí do círculo de reflexão, ela transformou a sua consciência em realidade mais uma vez para voltar para o mundo. Mas ainda assim, a gente tem que em incontáveis mundos e eras diferentes, a Velgrind continuou a coletar os fragmentos da alma do Rudra. O pensamento de querer ver o Rudra obstinadamente permitiu que a Velgrind atravessasse através de inúmeras dificuldades e passasse por muito tempo e muitas outras coisas que ela tinha que passar. Então, finalmente, no meio de uma metrópole rodeada por prédios altos, ela simplesmente avistou um adolescente. Um adolescente que tinha posse de todas as outras peças que ela precisava. Em seguida, ela foi lá e adicionou o fragmento de Velgrind no meio. No entanto, isso realmente foi algo que não sabia se era uma coisa boa de se fazer ou não. A Velgrind até ficou um pouco amarga com o que ela fez. Se isso fosse feito, o destino do adolescente certamente mudaria drasticamente. A Velgrind tinha uma vida útil infinita, então era perfeitamente capaz de proteger o adolescente até o fim da vida dele, e até uma reencarnação. Lembra que a gente falou que o Rudra teve diversas reencarnações? Essa era mais uma delas. Isso mesmo, não tinha mais nada do que se preocupar nesse momento. Ela gostaria de conhecer o mais rápido possível esse garoto, mas não podia estar mais ansioso para isso. Com esse pensamento em mente, a Velgrind virou as costas para o adolescente e se preparou para se afastar então. No entanto, nesse exato momento, os fragmentos de relâmpago voaram para a direção do adolescente e, de acordo com a sua vontade, uniram-se a ele. Os fragmentos da alma, entre aspas, aí, que ninguém podia ver, fundiram-se com o adolescente e foram absorvidos. E o impacto desse processo fez com que o adolescente desaparecesse diretamente desse mundo, sumisse de novo. Agora, nas mãos da Velgrind, restava apenas a peça inicial. A fim de alcançar esse menino, então, ela desencadeou o Rei da Chama dentro dela. E a partir daí seria uma procura, absurda para conseguir conquistar todas as peças do Rudra e literalmente levar o Mikael, tirar o Mikael de dentro do Rudra e trazer ele de volta. Logicamente que o Rimuru nesse meio tempo voltou para Tempest, junto com toda a galera ali, né? Assim como todos sumiram, a guerra acabou, ele voltou e foram dar uma festa de boa lá, e o Veldora, para quem quiser saber que estava dentro do Rimuru também, tinha sido engolfado por ele, voltou ao normal também depois, ele voltou a ser o nosso Veldora de sempre que a gente conhece, até porque não teria muito porque o Rimuru ficasse segurando ele por muito tempo, né? A gente sabe que isso já aconteceu, ele já analisou o Veldora todo e que a Ciel
tem um processamento de análise muito mais rápido do que os grandes sábios, porque na época que o Rimuru engolfou o Veldora para poder tentar liberar ele daquela prisão, ele só tinha o grande sábio. Depois evoluiu para Rafael, depois evoluiu para Ciel, que agora, inclusive, a Ciel não precisava nem engolfar nada para analisar. Ela tinha uma análise, tipo assim, infinitas vezes mais rápida do que o próprio grande sábio e o próprio Rafael, e ela conseguia analisar as coisas apenas observando. Então, nesse momento, a gente teve uma evolução do Rimuru, antes disso acontecer, a salvação da Velgrind através do Rudra, né, do Lord Mikael e também das outras pessoas. Mas ainda não acabou, porque o Mikael foi revivido, ele voltou para o mundo. Então tem a possibilidade dele comandar qualquer outra pessoa que tenha habilidade da série angelical. Inclusive isso vai acontecer mais pra frente e acontece até com o Dino, por exemplo. O Dino foi controlado pelo Lord Mikael. Por quê? Ele tinha essa habilidade angelical. Afinal, o Dino é um anjo caído, pô. Então não tem muito sentido ele não ser controlado. Mas isso aí são histórias para outros vídeos, com certeza. Por isso que eu falo pra você, fala pra mim agora, que história incrível, cara. Eu tô torcendo sinceramente pra isso ser animado o quanto antes, tá ligado? Pra logo começar essa batalha do Império aí. Porque quando começar isso no anime, eu acho que vai quebrar tudo, vai vir explodindo todas as expectativas. Principalmente se a animação for bem feita, cara. Pô, o anime de Tensei, a história de Tensei é top pra caramba. É tipo uma parada exuberante que foi fora da curva dos isekais. E eu quero saber também se você tá muito ansioso pra tudo isso aparecer no anime assim como eu tô. Porque essa parada aí que a gente tá falando é canônica. É tipo assim, saindo do forninho da Light Novel. Mais especificamente falando do volume 15 da Light Novel. É uma história que eu acho magnífica e quero saber se você também tá doido pra ver. Comenta aí embaixo, deixa aí nos comentários pra mim o que você achou dessa história e o que você espera. E agora você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa esse sininho pra você não perder mais nada, cara. A gente tá vindo com tudo, firme e forte, trazendo os melhores conteúdos essa temporada de Overlord, de outros animes, de Tensei, e nunca vamos deixar essa peteca cair. Vamos botar esses hype lá no alto, cara. Eu preciso de você pra poder continuar trazendo essas informações. Tamo junto sempre, galera. Obrigado por tudo que vocês fazem pelo canal. Beijo no coração, um abraço e eu te vejo lá no próximo vídeo, hein? Vou te esperar lá, hein? Vou cobrar. Valeu, até a próxima. Fui!